Vamos lá. Amados, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos. É sempre uma alegria para mim ver os irmãos ajuntados para compartilhar, para orar. Eu acho que a nossa geração tem uma, uns tipos de oportunidades assim extraordinários, né? Quando na história do cristianismo como um todo, as pessoas podiam se ajuntar a partir das suas casas. É inimaginável para qualquer um daqueles que vieram antes dos nossos pais. Mas vamos lá. Mas Deus tem nos dado esse privilégio, né? Então eu valorizo muito essa ferramenta de tecnologia. Michele de Souza, ora conosco, abrindo essa reunião, esse tempo. Hoje quem vai compartilhar conosco é o obreiro Kleber Sandes, vai falar sobre a restauração de Zaqueu. Ele deve ter escolhido falar de Zaqueu porque ele até saiu. Só de falar dele, ele saiu. Tô aqui, sai não. Mas passou aqui assim, ó, Kleber Santos saiu, que deve ter outra conexão. É cada Priscila. Mas eu acho que você escolheu isso só porque o governo revogou a fiscalização do PIX. Só para você falar que é possível restaurar aqueles que cobram impostos, sabe? Eu tenho quase certeza que é isso. Michele, ora conosco, filha. Amém. Amém, Senhor, muito obrigada. Quero te agradecer, ó Deus, por esse tempo, por esse dia, por estarmos aqui, ó Deus, com saúde. Pai, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Muito obrigada, Deus, porque nós vamos agora, ó Deus, nos alimentar da tua palavra, colocando o Senhor como primícia no nosso dia, na nossa vida. Então, fala conosco, Deus, usa a vida do Kleber nesse momento e fala conosco, Deus, é o que eu te peço, te agradeço por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Bora lá, Kleber Santos. Amém, pastor. Glória a Deus. Bom dia a todos os irmãos. Dia. Privilégio de poder estar aqui compartilhando com vocês nessa primeira hora do dia, né? Quando nós acordamos. Glória a Deus. Deus é bom em todo tempo. E nós estamos nesse período, irmãos, de aprender ou ser impulsionados, né, através das lives, dos compartilhamentos, para que nós possamos aí viver, de fato, um ano de restauração, de viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, né? E é importante nós salientarmos aqui que na segunda-feira, por exemplo, nós falamos, né, de Neemias, a restauração através do arrependimento. Nós falamos sobre Pedro, né, que também teve um coração arrependido ali. Também, ontem nós falamos sobre Elias, né, que teve a restauração através de crises. E hoje eu estou tendo a oportunidade de compartilhar com os irmãos que Zaqueu também teve essa restauração, mas ele teve essa restauração em Deus após vencer os seus obstáculos. Então, existem obstáculos em nossa vida, irmãos, que nos impedem de viver restauração no Senhor. E hoje nós queremos compartilhar, né, eu e o pastor Edson, nós vamos compartilhar com os irmãos aqui sobre isso. Apenas 5 pontos que eu separei aqui para direcionar, inspirar você a crer de fato que esse é o ano da restauração sobre a sua vida e nenhum obstáculo vai ficar de pé para que você possa ser impedido de viver isso que o Senhor tem para você nesse ano. Amém? Glória a Deus por isso. O primeiro ponto que eu gostaria de falar, você sabe o episódio, né? A passagem de Zaqueu está lá em Lucas, do capítulo 19, do 1 ao 10. Aí você sabe que ele foi um homem que viveu absolutamente, né, a sua vida, era um homem rico, ele era chefe dos cobradores de impostos em Jericó. Nós podemos colocar aqui que ele parece, ele era tão odiado, né, por aqueles que estavam ali, que ele parece uma pessoa, uma figura política, né, que você conhece que no Brasil, que eu não preciso citar o nome, só falar nisso você já sabe. Então, mas houve um período, né? Houve um tempo que Zaqueu, ele sabe aquele momento que ele fala, poxa, existe em mim tanto orgulho, existe em mim tanto ego, tanta justiça própria, tanta presunção, tanta coisa errada, né, em mim, e eu preciso vencer isso para que as pessoas, né, eu possa viver bem diante das pessoas. E começa aí, querido, aquilo que eu gostaria de compartilhar com você, né? Zaqueu, quando ele cai em si, que
somente Jesus pode mudar a história, somente Jesus pode mudar a sua vida, a sua trajetória. Então ele entende que ele precisa ir até Jesus, ele precisa ver Jesus, ele precisa estar com Jesus, e esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você, né? Sabe que aquelas pessoas que foram até Jesus, por exemplo, o leproso, ele se aproximou de Jesus, ele foi restaurado. O paralítico, ele foi até Jesus através dos seus amigos, ali numa maca, ele também foi restaurado, ele foi curado, restaurado. O oficial do governo, que para muitos, né, é tido como uma pessoa antipática, até mesmo separada da sociedade, ele foi até Jesus também, pedir a cura do seu filho, e foi restaurado também. Então, para você ver, irmãos, que quando nós vamos até Jesus, né, quando nós queremos estar em Jesus, quando nós vamos até Jesus, o Senhor, ele restaura, ele cura, ele transforma, ele liberta. Então, isso que aconteceu com Zaqueu. O primeiro ponto que eu quero compartilhar com você é: a restauração vem a partir do momento que você decide estar, ver ou ir até Jesus. Ir até o restaurador faz todo sentido, né? Sim, Porque o Senhor está sempre disponível. Essa é a grande verdade, mesmo nos momentos mais difíceis. É fácil nós dizermos isso, termos essa consciência quando nós não precisamos da restauração, nós verdade. não, tipo assim, a vida está seguindo e está indo tudo muito bem, mas quando você está mal, você tem mais dificuldade de crer. Você crê que o Senhor tem disponibilidade para todos, que Ele é poderoso para todos, mas às vezes tem dúvida se Ele quer te curar, né? Olha só. Como o leproso disse, se queres, podes me curar. Jesus disse, eu quero, fica limpo. Então, essa disposição, a restauração, né? O primeiro tópico diz que a restauração vem para aquele que vai até Jesus, para aquele que vai até o restaurador, para aquele que o busca. É claro que nós temos na palavra de Deus algumas pessoas a quem Jesus foi atrás. O homem do tanque paralítico, Sim, o paralítico do tanque de Betesda, o homem que estava há 38 anos no tanque, foi Jesus que foi atrás dele. Mas na maior parte de todas as situações, é a família de Lázaro que manda buscar Jesus, é Jairo que vai atrás de Jesus, é a mulher do fluxo de sangue que vai até Jesus. E Zaqueu estava nisso, né? A Bíblia diz que ele subiu num sicômoro. O sicômoro, aí aqui entra já o nosso segundo tópico. A restauração que Deus tem para você só será possível quando você vence os obstáculos. Porque os obstáculos naturais, eles não são um pagamento de preço de sacrifício, mas eles são uma disposição de ir verdade, verdade. até o restaurador. Quando o Zaqueu ouviu falar que Jesus estaria na sua região, ele ficou curioso, mas havia alguns obstáculos importantes que teriam que ser vencidos. Então, Zaqueu era muito baixo, era baixinho, então ele no meio da multidão ele jamais conseguiria ver Jesus. Havia muita gente, então o empurra-empurra, o tumulto, a multidão ali não deixaria ter uma conversa direta com Jesus. Ao falar que ele subiu no sicômoro, veja, nós estamos falando, você sabe que pessoas importantes, ou que se julgam importantes, ou que são importantes, ou que são ricas, elas não se expõem a determinadas coisas. Subir numa árvore para um homem daquele tempo, porque Zaqueu era do meio do povo, mas tinha um acordo com o Império Romano para cobrar imposto dos seus patrícios, daqueles que com ele viviam, né? Do seu próprio povo, por isso que ele era odiado. E ele tinha também essa resistência. Ele era odiado por isso também. O sicômoro é uma árvore espinhosa, então para subir lá foi difícil. Ele só achou aquela árvore de uma certa maneira. Mas tudo isso levou ele a revelar que ele buscava o restaurador, que é Cristo. E aí Jesus olhou para ele, talvez a uma certa distância, falou: Zaqueu, desce daí. E o Senhor mesmo já dá um caminho, que ele ainda não tinha dado, ele não tinha falado disso com outros ainda. Pelo menos no texto bíblico não tem. Convém que hoje eu vá comer na sua casa. Jesus logo se ofereceu para comer, deve ter pego a casa de Zaqueu na condição que estava, não dava para preparar, não dava para arrumar. A gente não gosta de receber as pessoas na nossa casa sem conseguir arrumar todas as coisas. E aí então você vê ele vencendo aqueles obstáculos, né?
cada um de nós precisaremos vencer obstáculos. Esses obstáculos estão relacionados ao orgulho, estão relacionados à preguiça, estão relacionados às resistências, ao que falam de nós, e por aí vai. E aí eu já começo a caminhar aqui para passar para o Kleber, para esse terceiro tópico. Então, fechando a nossa segunda afirmação, a restauração vem quando você está disposto a vencer os obstáculos, quando você está disposto a se desvencilhar de impedimentos, que no caso de Zaqueu eram impedimentos físicos, naturais, mas todos eles apontam para impedimentos espirituais e emocionais. Na nossa vida, na maior parte das vezes, os impedimentos são emocionais, espirituais. Eles têm a ver com orgulho, com justiça própria, com mágoa, com incredulidade, e nós precisamos nos dispor a vencer esses obstáculos, a subir o sicômoro, né, para poder, de fato, ser notado por Cristo. Não porque ele não nos possa nos ver no meio da multidão. Você sabe, a mulher tocou na orla das vestes de Jesus por trás e ele sentiu sair virtude dele. Mas nós estamos falando de uma busca. Então, a restauração é também para aqueles que o buscam. Tópico 3, Kleber. Tá no mudo, Kleber. Que o pastor falou aqui, meus irmãos, dando um versículo básico, que eu achei muito importante esse versículo, na questão do obstáculo, né? Não te mandei, Josué 1:9, fala, não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, é um tema muito importante, né? Vamos iniciar, então, esse tópico 3, que fala a restauração que Deus tem para você, só estará disponível quando você deixar de viver pela sua reputação ou por aquilo que falam sobre você ou de você. O pastor falou algumas questões, né, sobre Zaqueu, e um ponto muito importante, né, que nós temos que tratar aqui hoje é que Zaqueu ele só deixou se permitir a restauração através de Jesus porque ele deixou de viver pelo que as pessoas falavam dele, né? Imagine, uma pessoa, como o pastor falou, subiu no sicômoro, na árvore maior, né? Teve ali a disposição, ou se expôs, né, ali em subir, e Jesus, ao olhar, chamou a atenção de Zaqueu, né, falando o seu nome, e a partir desse momento, irmãos, eu entendo que tudo aquilo que as pessoas falavam de Zaqueu, né, deixou de ter a essência da vida de Zaqueu, ou a primazia na vida de Zaqueu, e Zaqueu passou a ouvir a voz de Jesus. Lá em Provérbios 22 fala que uma boa reputação vale mais de qualquer riqueza. Provérbios 3 e 4 fala que o amor e a fidelidade jamais o abandone, sabe, que ele possa prender isso no pescoço, escrever nas tábuas, e ele então terá o favor de Deus e dos homens e também uma boa reputação. Zaqueu, naquele momento, ele deixou de se preocupar com as pessoas, deixou de se preocupar com o que as pessoas falavam dele, e a partir daquele momento, querido, que Jesus, ele olhou para ele e chamou, ele percebeu que Jesus, ele aceitava ele da forma que ele era, como ele estava, independente dos pecados, das tribulações, da dificuldade, quem que ele era, independente. Jesus, ele só queria ter aquele tempo com Zaqueu para poder trazer a ele a restauração necessária para a vida dele. Entende? Então, esse é o terceiro ponto. Zaqueu, ele se abriu para Jesus, ao ouvir que Jesus o chamou pelo nome e deixou de viver pela sua reputação, pelos rótulos, né, que durante a sua vida foram instaurados sobre ele, e ele passou a viver conforme Jesus chamou pelo nome. E é importante nós falarmos isso. Quando Jesus nos chama pelo nome, irmãos, é muito importante. Né? Quer dizer, traz uma intimidade, sabe, que uma percepção, como o pastor falou, naquele momento ele não tinha chamado ninguém na multidão, porque multidão é aqueles que só querem a bênção, não querem viver aquilo que Jesus tem. Só querem ir ali para ter a bênção e foge, sai. Quando precisar de novo, ele volta. Zaqueu não, ele quis buscar Jesus ali para ter uma vida restaurada e para viver completamente aquilo que Jesus tinha para ele. Então, começa o nosso quarto ponto. A restauração de Deus para nós, para você, vai acontecer quando você abrir mão e renunciar
tudo aquilo que tem mais importância ou até mesmo poder sobre a sua vida. E a Aqui palavra... é um tópico importante, perdão, deixa eu... Pode abordar, pastor. Aqui o ponto é a renúncia. Muitas vezes existem coisas que precisam ser renunciadas. E isso vai acontecer várias vezes na nossa vida. Então, quando alguém se converte, ele renuncia a um tipo de religião, a religião da família, ele renuncia aos vícios, ele renuncia a pecados, a comportamentos, ele tem que renunciar ao orgulho de, às vezes, ter falado tão mal daqueles que servem a Deus e depois ele vai se tornar um irmão entre nós. É assim mesmo. Mas ao longo da vida, você tem outras renúncias. Então, vou dar um exemplo. Quando eu resolvi viver o ministério pastoral, houveram renúncias. Eu sabia que muita coisa ia mudar em definitivo. Quando eu resolvi ser pastor de tempo integral, renúncia. Entende? Quando eu fui muitas vezes confrontado em alguma situação e não deixei aquilo me destruir, eu renunciei. Então, renunciei ao orgulho, à vergonha, à justiça própria. Existe uma vida de renúncia com Cristo. Essa geração não sabe o que é renúncia, mas Zaqueu renunciou muitas coisas, porque a Bíblia falou que ele resolveu dar metade do que tinha para os pobres e qualquer um que tivesse defraudado, ele restituiria 4 vezes mais. Então veja que ele começou renunciando todo recurso ilícito, todo recurso imoral ou iníquo, tudo aquilo que ele havia feito para as pessoas. A Bíblia não fala, mas eu acho que muitas pessoas foram até Zaqueu querendo a restituição daquilo que ele havia tirado delas, porque a palavra não fala, mas ele liberou essa palavra. Isso deve ter corrido, essa informação deve ter corrido. Ó, Zaqueu converteu, Zaqueu está dando aos pobres e diz que todos aqueles que ele defraudou vão receber 4 vezes mais. Essas coisas atraem as pessoas, ou seja, Zaqueu, ao renunciar, ele atraiu para si problemas, ele atraiu para si decisões difíceis, decisões para uma pessoa rica, decisões que envolvem dinheiro são decisões difíceis. Mas o que ele fez produziu salvação na sua casa. Porque Jesus disse que, a hora que ele fala isso, é a atitude que destrava. A hora que ele revela essa renúncia, é a atitude que destrava e faz Jesus dizer: hoje, verdadeiramente, houve salvação nessa casa. Nós não lemos aqui o texto de Lucas capítulo 19, porque ele é um texto muito conhecido. Mas você tem que saber onde é que estão os elementos ali, né? E aqui, Kleber que preparou esse esboço, então, às vezes nós temos que renunciar a vaidades, às vezes nós temos que renunciar a condutas, sentimentos, a questão das redes sociais, dos nossos comportamentos, rancor, mágoa, né, sentimento de vingança. Ou seja, se você quiser crescer na intimidade, na espiritualidade, na vida com Deus, vão haver renúncias e você não vai ter como fugir disso se quiser uma vida amadurecida. Claro, você pode fingir que renunciou, você pode fazer de conta, você pode manter imagem por lado de fora, mas isso não se sustenta, isso não é válido, isso não muda, isso não convence Deus. Essa é a grande verdade. Às vezes não convence nem a gente, que dirá convencer a Deus. Eu vou te falar a verdade. Existem irmãos que não convencem ninguém, eles não convencem a nós, não convencem o diabo, não convencem a família deles e não convencem a Deus. Então, o nosso aprendizado a respeito da necessidade de renunciar para que a nossa salvação seja completa, e aqui eu não estou falando de ser salvo da condenação do inferno, mas de ser salvo enquanto transformação da alma ao longo de uma vida inteira, ela é contínua. E falando isso, eu vou caminhando aí para o último ponto, em que o Kleber vai falar sobre o fato de, quando você busca a restauração do Senhor, você precisa abrir o seu coração, abrir o seu íntimo, você precisa fazer aquilo que é necessário ser feito. Aleluia. Sim, a restauração completa só virá quando você abrir a casa, né? A casa, o coração, o seu íntimo. O pastor citou que Jesus, ele chamou Zaqueu ali para baixo, que ele tinha desejo de estar com Zaqueu na sua intimidade, na sua casa. E nós sabemos que a nossa casa é algo íntimo, né? E Salmos 42, né, 1 e 2, fala: como a corça anseia pelas águas correntes,
A minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. E quando eu poderei entrar para apresentar-me a Deus? Jeremias, só citando algumas referências para você, mas não vou citar todas. Em Lucas, né, que nós falamos aqui, Lucas 19, 5 e 9 a 10, e fala que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e pediu para Zaqueu descer, né, e descer depressa, porque Jesus tinha pressa para estar com Zaqueu. Olha só, essa palavra depressa é muito importante, porque Jesus ele tinha pressa para fazer aquilo que Zaqueu veio ali buscar. Zaqueu foi buscar restauração. Jesus olhando, ele viu Zaqueu e ele falou, desce depressa porque eu preciso restaurar a sua vida, eu preciso restaurar a sua casa. E quando Zaqueu, ele abriu a porta da sua casa, né? Jesus disse que hoje veio salvação a esse lugar, a essa casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o filho do homem vem buscar e salvar o que havia perdido, o que estava perdido. Então, é muito importante isso, meu irmão. Quando nós abrimos nossa casa, quando nós, por exemplo, um exemplo muito conhecido nosso, é nós levarmos as pessoas hoje para o encontro com Deus, por exemplo. Nós levamos a pessoa para o encontro com Deus, talvez a pessoa é totalmente alheia àquilo que nós temos vivido na questão espiritual, na questão com o Senhor, e nós levamos a pessoa ali para, de fato, ter um encontro, conhecer quem é o nosso Deus, né? Ter uma intimidade com Ele. E a partir daquele momento, Ele abre a porta do seu coração, aquela pessoa leva Jesus para dentro da sua casa, né? Na intimidade, e ali sim, o Senhor pode continuar fazendo aquela boa obra. Então, quero te falar, quando nós abrimos nossa casa, algo poderoso acontece. Né? Aqui em Salmo 139 fala, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho que é eterno. Então, foi o que aconteceu com Zaqueu, nesse período de restauração, nesse ciclo de restauração ali, você vê, quando nós desejamos ir até Jesus, ou ver Jesus, olha o tanto de coisa que acontece. O Senhor, ele não muda somente o nosso nome, ele não muda somente o nosso caráter, a nossa, até mesmo a vontade, o nosso coração, mas ele entra dentro do nosso coração, dentro da nossa casa, e faz morada, e ele transforma tudo o que precisa voltar para o lugar, né? Que é a canção, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, eu creio, quando Jesus entrou dentro da casa de Zaqueu, ele teve tudo aquilo que estava quebrado, organizado, tudo aquilo que estava fora do lugar, o Senhor, ele colocou em ordem na casa de Zaqueu, na vida de Zaqueu. Tanto foi em ordem, que ele quis restituir, né, como o pastor compartilhou, ele quis restituir todos aqueles que eles tinham defraudado. Então, meus irmãos, essa é a boa nova do Senhor para nós. Né? Se Zaqueu não tivesse vencido esses obstáculos em sua vida, ele não poderia ter alcançado a restauração em Deus, sabe? Então, é isso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Existem obstáculos em nossa vida, na nossa trajetória, no nosso caminhar com o Senhor. Né? Mas nesses primeiros dias do ano, o Senhor ele está nos conduzindo para essa restauração. Nós temos sido estimulados através desses compartilhamentos e creio que nós viveremos, querido, essa promessa do Senhor, veremos essa promessa do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Amém? Eu creio que nós veremos um ano sobrenatural, um ano de restauração, em todas as áreas das nossas vidas. Amém, pastor? Glória a Deus. Excelente compartilhamento. Mais um personagem que nós vencemos aqui. Ontem eu chamei a pastora Gisele e falei, prepara um personagem, uma mulher. Prepara a história de restauração de mulher aí. Porque até agora foi só restauração de homens. É verdade. Mas tem, claro, restauração de mulheres na Bíblia. A pastora vai compartilhar conosco também. Antes de começarmos ao compartilhamento, eu queria que você abrisse sua câmera. Vamos fazer a fotinha logo agora, porque às vezes no final tem aquela questão de tempo, né? Então, quem pode abrir a câmera, faça isso, por favor. Eu vou registrar aqui. Vamos. Cadê? Faltam poucos. Vamos lá. Peraí. 1, 2, 3, sorriso.
Foi. Glória a Deus. Vamos lá, vamos abrir a fila. Se eu fosse vocês, hoje eu levantava a mão, que hoje eu estou disposto a chamar pelo nome, se eu não levantar a mão, hein? Levanta a mão aí para você compartilhar, né? Como é que tem sido esses dias. Aliás, vou fazer uma pergunta para você e aí você pode levantar a mão. Como tem sido para você esses dias? Qual é a sua impressão sobre esse tema e esses dias que nós estamos falando de restauração e estamos nesse propósito? Vamos lá. Faz fila para não ficar bagunçado. Vamos começar com a Cleide. Amém. Falando de renúncia, né? Como é importante o posicionamento. Uma parte aí que fala sobre Zaqueu, que Jesus fala, né? Agora, verdadeiramente a sua casa foi salva. Foi quando Zaqueu ele desceu. Né? E uma parte que me chamou a atenção, que logo assim que eu me converti, eu fui para Uberaba, passar por uma cirurgia. E tudo estava acontecendo muito rápido, né? Foi tudo muito radical. As minhas entregas e as renúncias foram acontecendo tudo muito rápido. Eu lembro de eu ligar para o pastor e eu não estava compreendendo o que estava acontecendo comigo. E o pastor falou: Deus tem pressa. Deus tem pressa em restaurar, né? Em fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Então, quão é importante nós abrirmos mão do orgulho, da justiça própria e deixar Deus fazer, né? E as renúncias são inevitáveis. Elas sempre virão. Deus sempre vai pedir algo para tirar da nossa vida, para que Ele possa acrescentar aquilo que Ele tem para derramar, né? E, consequentemente, isso alcança a nossa casa, porque o meu posicionamento, as minhas renúncias, alcançou a minha casa, né? Minha casa, ela vem passando por uma grande restauração, no qual Deus alcançou a vida do meu filho, né? Então, quão é importante nós ouvirmos a voz de Deus, deixar Ele fazer, né? E renunciar, descer, diminuir para que Ele cresça, né? Renunciar a tudo aquilo que precisa ser removido, deixar ser tirado para que Ele possa crescer e fazer tudo que Ele tem para fazer na nossa vida, né? Que a restauração que Ele faz é completa. Glória a Deus. Perdão. A Cleide está vivendo uma restauração muito especial. Ficou 3 semanas lá em Uberaba, depois de quase 5 anos já de conversão, né? E ela viu, de fato, uma transformação sem precedente, né? Extraordinária, e tem testemunhado disso. Quem está em Portugal consegue falar, José Carlos? Ou você só pode ouvir? Se o José Carlos não puder falar, fala Fernanda Souza. Bora lá, Fernanda. Amém, pastor. Graças a Deus. Bom dia, irmãos. Esse tempo de compartilhamento, ele tem descortinado. E às vezes a gente vai entrando, né? Estava tão automático, fazendo coisas, e coisas para Deus, né? Mas isso tem me chamado para estar com Deus, né? E algo que estava precisando ser restaurado em mim, né? Eu particular. Porque envolvida com muitas coisas, trabalho, casa, filho, ministério, mas a minha intimidade com o Senhor, ela estava ficando um pouco de lado. E esse compartilhamento de hoje, né, ele mexeu muito comigo, porque eu vejo o Senhor, sabe, descortinando de fato, me mostrando aonde eu preciso, né, melhorar, me mostrando aonde eu preciso buscar. E não adianta a gente, né, fazer muitas coisas se o Senhor não for o centro, se Ele não for o primeiro, Essa semana passada eu compartilhei com os meninos da minha célula, eu falei: meninos, quando vocês acordarem, agradeça ao Senhor, porque você já recebeu o seu primeiro milagre do dia.
Então, assim, até brinquei com eles, né? Até por questão de educação, pelo menos bom dia para Jesus. Então, assim, é algo que tem falado muito ao meu coração. É isso, sabe, pastor? É a gente se voltar mesmo para o Senhor. Não tem outro, não tem como haver restauração, não tem como haver transformação se a gente de fato não se colocar para o Senhor. É como a Cleide falou, se a gente não diminui para que o Senhor cresça, se a gente não buscar na fonte, se a gente não deixar Cristo entrar, não tem como mover. Você pode buscar de tantas formas e você não vai conseguir. Na força do seu braço não adianta. Então, é algo que o Senhor tem, né, falado muito comigo a respeito disso. Ótimo, bom te ouvir, precioso. De Jordan Santos. Amém, bom dia a todos. Respondendo a sua pergunta aí, né, pastor, que você fez de início, tem sido grandioso esse tempo que a gente tem falado aí de restauração, né, e nesses dias eu tenho compreendido que está muito além do que a gente imagina, né, tem a ver com entrega, de busca, de renúncia, de arrependimento, né, porque às vezes a gente fala de restauração, a gente imagina que é só de entregar, vou entregar minha vida a Deus e ele vai fazer tudo de uma maneira, da maneira dele. Mas está muito além disso, né? E hoje o Kleber ministrando aí, uma parte que me tocou aí foi que Zaqueu ele teve que enfrentar obstáculos, né? Eu lembro muito bem de uma determinada situação que eu estava passando, que confesso que eu tinha um temor, estava com medo. Eu tinha um sentimento de gratidão. Cheguei a falar com o senhor no gabinete, né? Falei, senhor, pastor, eu tenho tanta gratidão a Deus que eu não sei o que pedir, não sei o que falar mais em oração para ele, a não ser de estender meu coração grato e agradecer por tudo que ele já fez na minha vida. Mas eu tinha um medo, um certo temor. E o senhor falou uma coisa para mim que eu lembro até hoje. Ele falou, a gratidão te leva mais próximo de Deus, mas você tem alguns desafios aí que você tem que enfrentar, tirar esse medo e deixar Deus agir. E quando a gente faz essa entrega ao Senhor, né, removendo esses obstáculos, Deus pode fazer a restauração por completo. E eu pude provar disso, ver realmente Deus restaurando meu coração. E eu passei aquele desafio ali em paz, descansado no Senhor. Porque além de expressar gratidão, eu realmente coloquei sobre o altar de Deus ali os meus desafios, que é a grande dificuldade que a gente tem, talvez, a gente sabe onde a gente tem, sabe quais são os desafios, mas não entrega da maneira correta para Deus agir. Zé Carlos falou aqui que está no trabalho, está tudo certo, Zé Carlos. Suspeitei desde o princípio. Mas, contando assim, Jordan, para alguém que não estava dentro da situação, não é que você diminui, é que a pessoa não tem como entender a gravidade do que nós estávamos falando. O ano passado, o Jordan teve um diagnóstico de morte. Um diagnóstico é assim, ó, aqui está contado o seu tempo. Aqui é uma questão de meses. Organiza sua vida. Segundo os médicos, organiza sua vida com esposa, filho, porque você vai entrar numa fila que não tem resposta e isso aqui não tem jeito, né? Isso puxou os medos da infância, os medos da enfermidade, do mal que a enfermidade já tinha feito na infância, e ele entrar numa fila de transplante, e um monte de coisa. Eles chegaram na minha sala, a Lana também, mas assim, destruídos, desolados, porque era uma situação de choro, aquela que você se compadece, que você chora na mesa também. Mas aí eu fui compartilhando de fé, da palavra correta, orando por aquilo, declarando, e nós fomos vendo os diagnósticos e exames virar uma revolução. Tanto que teve um momento que você deu um testemunho, tem até uma postagem do seu testemunho,
mas quem vivenciou aquilo, porque eu já tive em gabinetes ou visitas com muitas pessoas com situações de enfermidade, e confesso que já tive com pessoas com situação de enfermidade que sucumbiram, vamos dizer assim, né? Que foram vencidas pela enfermidade. Mas não foi seu caso, e a gente viveu uma restauração na área da saúde muito preciosa. E quando você foi subir o Legendários, tinha de novo, porque o diabo faz você voltar naquelas questões. É por isso que Deus fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, é muito precioso essa questão de gratidão, que é o que o pastor Felipe estava falando na reunião anterior que a gente estava, porque a gratidão é uma expressão da graça. Só pode ser grato quem de fato provou uma medida abundante da graça. Todos esses esboço que nós falamos hoje, nós falamos sobre vencer o obstáculo, sobre você ir até Jesus, tal, mas isso, no final das contas, todos, fica parecendo que é nós que estamos indo ao Senhor, mas não é, Ele está trazendo a nossa perspectiva correta. Eu não posso deixar de falar sobre eu ir, eu remover, eu decidir, eu querer, eu restituir outros, né? Eu me arrepender. A gente fala muito no eu, só que esse eu, no fundo, é Ele fazendo isso em nós, é o Senhor fazendo isso em nós. Então, quando eu vou a Ele, na verdade, é porque Ele me chamou, Ele me atraiu, Deus me leva até Cristo, me entrega até Cristo. Essa é a perspectiva mais correta, mas para que as pessoas possam entender, a gente fica falando, eu busco, eu amo, eu oro, mas na verdade é o Senhor que está fazendo todas as coisas em nós. Francis, Deixa levantou eu a abrir mão aí. aqui. Bom dia, Bom graça e dia. paz. Você está em Então, Uberlândia? realmente. Ah, Você está em cheguei Uberlândia? segunda-feira. Aleluia. Cheguei segunda-feira, graças a Deus. Fui lá buscar o Joãozinho, que ficou 30 Eu estou no dias na Paraná, casa de uma ó. tia. Eu estou no Paraná aqui, É, ó. Estou na cozinha da minha irmã aqui. você Olha meu está celular. bem mais longe. Esse tempo realmente de restauração, que a gente vem escutando de segunda até esse presente momento, e a gente vai colocando, cada um de nós vamos colocando na nossa vida e a gente vai vendo o que Deus tem feito, né? No meu caso, em particular, eu vejo que definitivamente foi o ano passado que eu tomei, né, algumas decisões de renúncia mesmo, que não tem como, igual o senhor começou a falar aí no início, sobre a questão você estava falando sobre a questão da academia, coisa e tal, se você não sai do lugar de preguiça, do lugar de gula, você não consegue ter uma vida saudável. Então, você tem que renunciar essas duas coisas para ter outras. E isso é em todas as áreas da vida da gente. E na Renunciar a minha vida, eu tenho glorificado. gorduras, carboidratos e açúcares. Não adianta, não tem como a gente ter certas coisas se não houver, né, as renúncias corretas. E eu glorifico a Deus porque na minha vida, durante muitos anos, eu vivi uma situação na minha área sentimental de medo, né, de não acreditar mais em certas coisas na minha vida por aquilo que eu tinha vivido. E no início do ano passado, e eu sempre guardo essa frase, o alinhou, prosperou, teve várias áreas da minha vida que eu decidi, né, falar assim, Senhor, agora hoje só pode começar a tratar, porque Deus já tinha tratado várias coisas na minha vida, mas a área sentimental e emocional era uma coisa que eu falava mesmo, eu falava até para as meninas, não, deixa essa parte quieta, não é que eu não quisesse ser curada, era tanto medo, era tanta coisa que eu vivi, que aí um dia eu falei para o Senhor, Senhor, eu vou entregar então para o Senhor realmente os meus sonhos, né? Eu quero viver os seus, eu quero viver a sua vontade, e eu quero ser efetivamente curada. Não porque eu quisesse ser curada, porque automaticamente eu já quisesse ter uma pessoa, um novo relacionamento, não era isso, porque eu precisava de sair daquele lugar, principalmente de medo. E o processo começou em janeiro do ano passado, e foi até, eu esqueci qual que foi o encontro, e nesse encontro específico, eu falei para o Senhor, eu sei que hoje o Senhor vai me dar a resposta e me mostrar efetivamente sobre essa área da minha vida, o que está acontecendo e eu vou sair daqui curada dessa situação. E começou no processo de compartilhamento, e diante disso, nesse momento, eu vi, e ele me mostrou desde a minha infância o que o diabo estava realmente querendo fazer. Tirou minha inocência, tirou a vida toda ele dizendo que eu nunca ia ser uma pessoa que seria respeitada, amada, e houve, né?
e houve realmente essa restauração totalmente da minha vida. E diante disso eu vi que com essa restauração dessa área da minha vida, eu estou conseguindo avançar em outras áreas, junto com os meus filhos, junto com os meus pais, então a restauração já está sendo realmente completa. E em resumo é só isso, e fico muito feliz, porque era algo que eu carreguei durante muitos anos, né? Achava que isso nem seria possível. E hoje eu sou uma pessoa totalmente restaurada em minhas emoções, nos meus sentimentos, e é só agradecer a Deus. Amém? Teve um desses encontros aí, não sei se é esse, que a gente teve um papo bom, né? Sobre o coração da mãe, você lembra? Esse também, foi uma das restaurações. Nossa, que lá foi maravilhoso. Deixa eu restaurar a mãe, deixa eu ajudar a restaurar o coração da mãe aqui. E era só um posicionamento, né? Quando você ouviu a verdade, ela aquietou você e É isso é verdade. muito precioso. Deus Amém. vai escolhendo momentos para ir nos restaurando. Amados, nós temos aí mais 14 minutos, né? A chamada de hoje tem limite. Já fizemos a foto, mas vamos começar. Eu quero até hoje, vou pedir para o Márcio começar orando pelos áudios, depois Kleber pode pegar e eu termino. Vamos lá, se a hora que a chamada chegar no final, será isso mesmo. Mas vai colocando os seus áudios, vai escrevendo. Márcio, geralmente tem áudio suficiente, Márcio. Se não tiver, você vai nos nossos áudios diários, né? Nós temos áudios diários. Nós estamos orando pela vida da Geisa, seu Zé Mauro está aqui, é alguém que Deus vai ainda completar um milagre de restauração, já fez uma coisa importante, né? O seu Zé Mauro já tem um testemunho nessa área, mas nós ainda queremos que ele veja isso por completo na área da saúde e os alvos que nós temos diários, que são esses alvos da nossa transformação, da nossa mudança, da unidade como igreja, dos planejamentos, né? Eu vou chegar no sábado, estarei com vocês, lógico, no culto de domingo, mas na segunda-feira nós temos um RGL importante. Eu vou abrir todo o planejamento do ano e eu creio que todas essas coisas precisam ser colocadas debaixo de oração. Vamos lá, Márcio? Amém. Pai, em nome de Jesus, Deus, eu quero colocar aqui diante do Senhor, ó Pai, a vida da Nicole, da Camila, né? A Fernanda colocou aqui o alvo, para que nós possamos interceder sobre a vida delas, ó Pai. Que cada diagnóstico desse, Senhor, possa cair por terra, e nós possamos ver, Senhor, o milagre, ó Pai, acontecer, Senhor, sobre a vida delas, como nós tivemos aqui, ó Pai, voltamos à nossa lembrança o testemunho do Djorda, ó Pai, testemunho poderoso, Senhor, que o Senhor fez sobre a vida dele. Nós também vamos ver, ó Pai, o testemunho sobre a vida da Nicole, da Camila, ó Pai, e eu creio que nós vamos desfrutar disso, vamos presenciar, vivenciar isso, ó Pai. Coloco também diante do Senhor, ó Pai, a vida da Maria Eduarda, né, a Ana Lúcia colocou aqui, a filha dela. Eu creio, Senhor, que tudo, ó Pai, que precisa, Senhor, ser estabelecido sobre a vida da Maria Eduarda, ó Pai, o Senhor já está colocando isso, Senhor, e eu usando, né, a vida também da Ana Lúcia para poder interceder sobre a vida dela, e eu creio que vai dar tudo certo em nome de Jesus. A vida também da Maria Rita, do Marcos, né, para que eles sejam alcançados e tenham fome e sede, que eles possam sempre, ó Pai, ser tocados pelo Espírito Santo, como um dia nós fomos, ó Pai, estamos diante do Senhor, eles também possam desfrutar disso, ó Pai, possam estar perto do Senhor, ó Pai, serem alcançados e terem as suas vidas transformadas, ó Pai, como esse testemunho, né, de Zaqueu, que teve a sua vida totalmente marcada, transformada, que até hoje nós falamos sobre isso, nós temos revelação disso, o Senhor possa interceder, colocar diante da vida, né, da Maria Rita e do Marcos essa restauração, em nome de Jesus. A carta coloca oração pela minha família, minha vida emocional. Eu creio e declaro sobre a vida da carta, né, sobre a casa dela,
uma família especial para nós, que o Senhor possa continuar, ó Pai, fazendo milagres, ó Pai, continuar, ó Pai, fazendo restauração, Senhor, sobre a vida deles, ó Pai. E eu creio, Senhor, que a vida emocional da Carta possa ser todos os dias, ó Pai, restaurada, Senhor, possa livrá-la, ela, ó Pai, de todos os pensamentos, ó Pai, de todo ataque na mente, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a vida dela, que ela possa continuar firme, ó Pai, possa estar sempre dependente do Senhor, crendo no Senhor a todo momento. Aleluia. Pela restauração, saúde mental e emocional da minha mãe Gil, da França, coloca, eu creio e declaro que vai acontecer isso. Nós temos fé, gratidão ao Senhor, colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida da Gilda, e eu creio, Senhor, que ela vai desfrutar disso, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, amém. Oração Amém. também pela concessão e cura, deve ser... Cura completa da Conceição, que está em coma com uma Conceição. lesão no cérebro. Esse é seu último alvo. Vamos lá. Amém. Nós colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida da Conceição. Eu creio e declaro, ó Pai, que todo diagnóstico, Senhor, está caído por terra, em nome de Jesus, e que ela possa, Senhor, desfrutar, ó Pai, desse milagre, que ela possa desfrutar, ó Pai, de tudo que o Senhor tem para a vida dela como testemunho, ó Pai, para alcançar outras pessoas, em nome do Senhor Jesus, Deus. Glória a Deus. Kleber. Amém. Senhor, nós oramos também pelo alvo do Júlio César Souza, que pede oração. Sim. Pelo João Pedro, sobrinho dele, Pai amado, que está internado desde o dia 27, com uma inflamação, uma infecção na questão da região da órbita ocular. Nós rejeitamos isso agora. Rejeitamos toda a infecção, toda a inflamação. Ó Deus, que está na órbita ocular do João Pedro, nós declaramos, Pai amado, que o Senhor, Deus, é suficiente para ele neste momento. Ó Pai, que o Senhor possa ir até onde está, mandar os seus, ó Deus, usar os enfermeiros, usar os médicos, usar, ó Pai amado, aquilo que precisa ser usado para que essa criança, Pai, possa, Pai amado, regressar à sua casa, ó Deus, curada, ó Deus, sem nenhuma inflamação, nós rejeitamos agora e amaldiçoamos essa enfermidade que está sobre ele. Declaramos que João Pedro é curado, os seus olhos, Pai amado, a sua visão é perfeita, nós rejeitamos qualquer sintoma, qualquer diagnóstico, Pai, que seja contrário ao diagnóstico do Senhor sobre a vida de João Pedro. Nós declaramos em nome de Jesus. Pai, também a Cleide, declaramos, Pai amado, sobre o Joerson, Pai, que está com diagnóstico de câncer, nós declaramos, Pai, nós já vimos, Pai, tantos milagres, Pai amado, Pai, através das nossas orações, da oração da igreja, e nós, como igreja, agora nos posicionamos, Pai amado, nos levantamos e declaramos, Pai, a sua vida do Joerson, Pai amado, a cura completa do câncer, toda célula cancerígena, Pai amado, tudo aquilo, Pai amado, que vem sobre o seu corpo, Deus, que essas células possam ter a sua atividade normal, Deus, que tudo aquilo que causar a dor, Deus, o mal sobre esse corpo, nós declaramos, rejeitamos agora em nome de Jesus. Nós liberamos essa palavra, Joelson, você é curado, você é liberto desse câncer, não existe nenhum outro mal sobre o seu corpo, que você possa receber agora a cura aonde você está. Nós declaramos também sobre a Jéssica Serrão, Deus, Pai, sobre o que está pedindo, sobre a oração para uma criança, o Bernardo, Pai, que foi diagnosticado com meningite. Senhor, Deus, as crianças, Pai amado, têm sido atacadas com enfermidade, com doenças, Pai, por isso nós levantamos agora, nos posicionamos como igreja, como pessoas, para orar pela vida do Bernardo. Deus, traz a cura agora sobre ele. Pai, traz a libertação sobre qualquer tipo de doença. Pai, sobre esse diagnóstico, Pai amado, que foi dado a ele. Pai, um dia, como o Senhor deu, Pai amado, a cura ao Jordan, Pai amado, que teve um diagnóstico, Pai amado, terrível sobre a sua vida. Nós liberamos a mesma palavra, Pai, como igreja, sobre a vida, Pai amado, do Bernardo. Pai, essa criança viverá, Deus, a partir desse momento, os melhores dias da sua vida. Deus, sem doença, sem problema, Pai, essa criança é curada, nós rejeitamos agora todo mal que está sobre a vida, Deus, e o corpo do Bernardo, nós liberamos em nome de Jesus. Oramos também pela oração, pelo alvo do Kleber Costa, que pede pelo seu tio, o tio do amigo que está acamado, nós não sabemos o nome, Deus, nós não sabemos, Pai amado, o motivo pelo qual ele está acamado, mas nós sabemos, Pai amado, que o Senhor, Pai amado,
é capaz de fazer qualquer diagnóstico, qualquer problema, qualquer situação, Pai amado, oh Deus, transformar em vida. Oh Deus, nós declaramos sobre a vida do tio, do Kleber agora. Oh Deus, onde ele estiver, para que ele possa sentir, oh Deus, o alívio de qualquer dor, qualquer sintoma, de qualquer enfermidade, qualquer doença, Pai, que ele possa receber em nome de Jesus. Oh Deus, onde ele está, com seus anjos, agora esteja sobre ele e livrando ele de todo problema, que ele possa sair da cama, Pai amado, e voltar para o seu lar em nome de Jesus. Nós declaramos isso, Pai. Oh Deus, falamos agora sobre a oração, o pedido de oração do Inácio. Oramos pela vida da Sol. Oh Deus, que está com diagnóstico de leucemia. Oh Deus, em nome de Jesus, nós oramos por ela agora, onde ela estiver. Pai, que ela possa receber o toque agora do teu Espírito. Pai, que ela possa receber a cura do teu Espírito agora. Oh, Deus, nós liberamos em nome de Jesus. Sol, onde você estiver, minha irmã, sabemos que esse tempo é difícil, sabemos que esse momento é um momento de desafio, são os obstáculos que aparecem em nossa vida, nosso caminhar, obstáculo da enfermidade, da doença, mas nós rejeitamos agora em nome de Jesus. A cruz de Cristo já determinou que nós somos curados, a cruz de Cristo já determinou que nós não existe sobre o nosso corpo leucemia. Glória a Deus. O sangue de Jesus está sobre nós, corre sobre nós o antídoto que é o sangue de Cristo Jesus. Por isso agora determino sobre sua vida a cura completa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Amém, pastor. Quero orar pela vida da Dayana de maneira especial. Cadê a Dayana? Abre a câmera aí, deixa eu te ver, se for possível. Muito bem. Você já está no carro já? Dia do aniversário já começou cedo. E a Cida? Cida está presente aí também? Ela estava presente ontem. Bom, são duas fazendo aniversário hoje. Deixa eu orar por elas. Vamos terminar a reunião nesses próximos minutos, exatamente assim. Senhor Jesus, nós te louvamos, te bendizemos, engrandecemos o teu nome, porque reconhecemos a sua bondade sobre a vida da Dayana hoje, fazendo aniversário, e da Cida. Nós queremos declarar sobre elas toda medida de bem, de favor, de graça do Senhor, que o Senhor possa surpreendê-las com presentes extraordinários, espirituais, presentes que são uma expressão do seu cuidado. Nesse dia tão importante, que elas possam entrar nesse novo ciclo com o coração cheio dessa convicção de que o seu amor é poderoso para restaurar todas as coisas, para restituir, para fazer novas todas as coisas. Surpreenda os corações delas, dá a elas os presentes que o dinheiro dos homens não compra e que o Senhor libera tão graciosamente. Nós queremos hoje concordar, ligar essa palavra abençoadora sobre esse novo ciclo que se inicia, que seja um ano cheio de favor, de bondade, de poder do Senhor, que elas sejam testemunhas daquilo que o Senhor escolheu manifestar sobre a vida delas, nos ministérios, na família, no trabalho, em todas as coisas. Surpreenda-as, o Senhor, que é um Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos. Que elas possam viver o extraordinário nesse novo ano e que, ao celebrarem nesse dia esse novo ciclo, elas recebam as palavras vindas de todas as partes, os abraços, os presentes, as expressões de carinho, as curtidas, todas essas coisas, que elas sejam sinais do cuidado do Senhor através da vida daqueles que estão ao redor delas e que elas possam se alegrar com a bondade do Senhor manifestada na história delas nesse tempo. Eu abençoo a vida da Cida e a vida da Dayana no nome poderoso do Senhor Jesus, que seja um dia de aniversário bom, que seja um ano de aniversário bom e que elas possam trazer à memória aquilo que lhes dá esperança. Nós, como uma família de fé, começamos o nosso dia abençoando elas no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém? Dayana, Deus te abençoe. Deus abençoe a Cida também. Que seja um tempo extraordinário. Amados, Amém. terminando por aqui. Deus abençoe todos vocês. Amanhã a gente está junto de novo. Bora compartilhar, crescer na palavra, se alimentar e continuar no propósito que o Senhor tem nos colocado. Fiquem todos da paz. Amém. Graças a Pai. Amém. Graças a Pai. Bom dia, irmão. Tchau. Amém. Amém.